Boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja, em qual horário você esteja nos acompanhando aí nas redes sociais, inclusive na Tec TV. A gente começa a partir de agora um podcast ou videocast discutindo educação aqui nos estúdios da Escola Nelson Barbalho. E aí o Educast vai ser comandado pelos alunos do segundo ano de Rádio, TV e Internet, curso técnico aqui da Escola Nelson Barbalho, discutindo educação tradicional, educação religiosa e educação indígena. Acompanhe a partir de agora. Bem, gente, como o professor Luiz Carlos apresentou, iremos dar início agora ao EducaCast. Trouxemos hoje três convidados ilustres. O professor Braulio, historiador e mestre em educação. O doutor Sandro, que é coordenador e professor de licenciatura intercultural indígena pela UFPE. E o professor Anderson Gonçalves, diretor da igreja e da Escola Adventista. Bom, iremos tratar um pouco com vocês sobre educação. Agora eu vou passar a fala para o Felipe, para ele fazer a primeira pergunta. Boa tarde a todos. Eu queria direcionar a primeira pergunta para o senhor Sandro. A primeira pergunta seria: qual a diferença entre as escolas indígenas e as outras escolas comuns? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite de estar aqui com os colegas e participando dessa atividade tão interessante, tão rica. Então, a pergunta ela é muito ampla, né? Só a resposta a essa pergunta ela levaria talvez todo o nosso tempo aqui. Com certeza. Mas, assim, para ser breve, né, há uma educação indígena são os saberes que os povos indígenas compartilham nas suas vivências, nos povos mesmo. E tem a educação escolar indígena, que é essa educação escolar, claro, um modelo não indígena, né, europeu. E a educação escolar indígena, seguindo alguns paradigmas que vão repensar a relação do Estado com os povos indígenas, né, essa educação ela tem se preocupado, a luta, o grande desafio é tornar essa educação específica e diferenciada. Hoje a gente acrescenta também intercultural, né? Ou seja, uma educação que não seja assimétrica, que não considere conhecimentos europeus ou não indígenas superiores aos conhecimentos dos próprios povos, né? Então esse é o grande desafio, que essa educação ela seja, portanto, uma educação intercultural, no sentido estrito do termo, né? Em que os saberes indígenas e os saberes, digamos assim, não indígenas ou ocidentais, eles ocupem o mesmo espaço, né? Entendo. Eu queria fazer uma pergunta mais própria, né, que ela não está constando na pauta, que não colocamos, é claro, sobre o que ocorreu ultimamente com os indígenas, né, os imprevistos, os maus tratos que ocorreram. O senhor acha que isso pode ter acarretado num desenvolvimento menor da educação deles? Bom, cada povo tem um contexto diferente, né? Então é importante que a gente pense cada povo, cada região dentro das suas especificidades também. Então, você tem povos hoje no território brasileiro que não teve contato ainda, né, com não indígenas, por exemplo. Muitos povos amazonas não tiveram contato, outros o contato foi muito, muito pequeno ainda. Outros já têm um contato desde o início da colonização. Então isso muda muito, né, a relação que cada povo desse tem com a institucionalização da educação, né, na sua região. Então, claro, se a gente pensa nos últimos anos, a gente teve uma ascensão significativa em relação à educação, sobretudo com a Lei 11.645, que não está voltada para a educação escolar indígena, que é a educação para os povos indígenas nas aldeias, mas uma educação que busca mudar a imagem que se tem na sociedade dos povos indígenas, né? Então, a Lei 6.040, 6.040, 6.000
Daqui a pouco eu lembro de novo, enfim. Mas é porque a gente fica um pouco nervoso aqui. Mas Sem problemas. 6.465. 11.645, perdão. Então, a Lei 11.645 ela foi pensada em 2008 com o objetivo de mudar a imagem que se tem dos povos indígenas, né, por exemplo. Então, foi acredito ter sido um avanço, né, para a imagem que se tem, como eu falei, dos povos indígenas, e uma série de políticas também para a educação escolar indígena. Ou seja, por um lado, você teve um conjunto de ações voltadas para mudar a imagem que se tem dos povos indígenas, e, por outro, ações voltadas para a educação escolar nas aldeias. Então, você teve, por exemplo, o ProLinde, que é um programa de apoio às licenciaturas indígenas, que forma professores indígenas. A SECADI, que era uma secretaria que dava apoio, né, a essas educações específicas e diferenciadas, também a educação quilombola, e outras educações, outros modelos de educação que enfim, foge esse modelo colonial, por assim dizer. E a gente teve também um período em que todas essas conquistas foram colocadas em risco. Não precisa falar do que foi os últimos anos, mas assim, há todo um discurso contra povos indígenas, e aí o fechamento da secretaria que voltada para essa educação diferenciada, o programa também de apoio às licenciaturas indígenas, que era o ProLinde. Então, houve aí uma perda significativa do que a gente havia conseguido nos últimos anos. Mesmo assim, a gente continua avançando. O período mais crítico do governo anterior, que não tinha um discurso aberto e assumido contra povos indígenas, isso aí é sabido, todo mundo conhece. Mesmo assim, naquele contexto, por exemplo, a gente conseguiu criar aqui na Universidade Federal de Pernambuco a licenciatura intelectual indígena, que era um curso que já existia como programa e que em 2022 no ano passado, se tornou um curso regular da universidade. Então, todo ano tem vestibular para os povos indígenas em Pernambuco. Então, assim, apesar de todo esse contexto, né, esse cenário caótico que a gente viveu, sobretudo para as minorias étnicas, a gente teve, portanto, algumas ações que é resultado claro de não perder a fé naquilo que a gente acredita, não desanimar diante daquele contexto tão difícil, né, e insistir naquilo que a gente acredita ser o caminho certo, né. Eu gosto muito de citar a frase de uma compositora paraibana, Cátia de França, que diz: na insistência de quem sabe o que quer. Então, quem sabe o que quer não desiste, né, não volta da sua caminhada. Chega longe, não é isso? Exatamente. Bom, agora eu vou passar a fala para Cauã e deixar ele fazer as perguntas que ele tem interesse em fazer. Bem, gostaria de direcionar a minha pergunta para o professor Anderson. A religião das fortes influências na sociedade. Visto isso, como é desenvolvido o ensino religioso nas escolas? Ok, boa tarde ou bom dia, enfim, né, a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o ensino religioso é uma coisa que acho que no Brasil está presente na maioria das escolas, não em todas, né? E a educação cristã, então, é um segmento educacional, né? Que vem aí, acho que desde dos primórdios da colonização, né? Os jesuítas, não é isso? Então, a educação cristã. Mas o ensino religioso, então, hoje está presente, como eu falei, na maioria das escolas, e o Estado é laico, né? Cada segmento traz, de certa forma, a impressão da sua religião, não legalmente falando, né? Não legalmente falando, mas na prática isso acontece, porque por exemplo, se eu tenho aqui na rede estadual, você vai ter professores ali que vão trazer a laicidade do Estado, mas imprimir ali conceitos religiosos que vão ser muito daquilo que ele acredita, que ele traz como a sua formação religiosa. Já agora trazendo para o lado que eu conheço bem, né, na educação adventista e tal, obviamente a gente tem um ensino religioso voltado para a religião adventista, né, trazendo o respeito às demais
crenças, mas sem dúvidas ao ensino religioso adventista. Certo, obrigado. Agora eu gostaria de direcionar uma segunda pergunta para Braulio. Professor, há planos e recursos para ampliar a conectividade da escola e dos estudantes? Boa tarde a todas, a todos, e agradecer também a presença do professor Sandro, professor Anderson, a vocês e a quem nos assiste. Olhem, o nosso orçamento, a nível federal, ele vem do governo anterior, que foi encerrado dia 31 de dezembro. Então, repare bem, existe um direcionamento, e até hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava na comissão de Relações Econômicas da Câmara dos Deputados, justamente falando sobre essa questão do Código Tributário, que está para sofrer algumas alterações e que vem sido chamado de arcabouço fiscal, né? O governo federal ele pode redimensionar algumas verbas, desde que contemple, a nível federal, 18% do orçamento para educação, né? E, salvo engano, isso corresponde a cerca de 4% do PIB, né, do Produto Interno Bruto. Em nível estadual e em níveis municipais, isso corresponde a 25% do orçamento. Como todos os governos estaduais e o governo federal que tomaram posse dia 1º de janeiro, pegaram o orçamento elaborado e aprovado, né, pela legislatura anterior, para você redimensionar isso daí, é necessário que se faça uma costura com o legislativo, seja estadual ou seja a nível federal. No caso municipal, não, porque há uma sequência. Exceto, por exemplo, quem era prefeito ou prefeita renunciou, foi eleito ou eleita para o governo do seu estado correspondente. Mas, em geral, nós tínhamos, mesmo agora há pouco, até o governo Temer, nós tínhamos um plano nacional de informatização das escolas. Isso muito em função, e aí eu tenho que fazer realmente a citação do nome para fazer justiça e fazer história, ao ministro Fernando Haddad, que durante os 8 anos que foi ministro, 7 ministros e um secretário executivo do MEC, ele fez todo um processo de investimento de tecnologia, de novas tecnologias na rede pública de ensino. Seja na rede pública federal, nas universidades federais nós temos as escolas de aplicação. E o repasse para os estados e municípios, por direcionamento orçamentário, que a gente chama de PPDE, muita gente, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Isso foi feito direto. Depois, parte disso pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E depois, com o aumento de repasse do Fundeb, que antigamente era o Fundef. O Fundef era Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, e durante o primeiro governo Lula virou Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, indo diretamente à sua resposta, aos dias atuais, hoje, o dinheiro é muito parco, a se levar em conta o orçamento que foi aprovado o ano passado. Porém, ele não é engessado, mas aí vai depender muito da pasta, a nível federal, da educação, de outra pasta, de ciência, tecnologia e inovação, e essas mesmas pastas a nível estadual, a Secretaria de Educação Estadual e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, porém, desculpa, Felipe, fica à vontade. Tem, agora eu vou falar português, eu digo isso que eu vou ficar bem à vontade, né? Vamos botar para lascar agora, viu? À vontade, dinheiro tem, agora, resta saber se existe projeto, se existe vontade para que se efetive esse tipo de política pública. Bom, agora, continuando com a pergunta para Braulio, professor de Geografia e coordenador também. Desde cedo, a escola em si nunca ensinou assim, de certa forma, nunca teve certas matérias de, exemplo, ensino religioso sobre a parte, sobre uma fé que certa pessoa possui, sobre também a educação indígena, sobre os maus tratos que ocorreram com os indígenas desde cedo. Então, desde cedo, isso não existiu.
né, existe assim o Dia do Índio, etc. Existe também o ensino religioso no ensino fundamental, mas ainda assim não faz as crianças, né, e os jovens desde cedo acreditarem de uma maneira sobre a qual tenham uma lógica por trás, tenham uma história, todo o contexto por trás. O senhor acredita que isso possa mudar daqui para frente? Eu vou citar uma pessoa que eu sou muito apaixonado e admirador, Ariano Suassuna. Não é? Além de tudo, era rubro-negro, torcia pelo esporte. Ainda tinha esse bom gosto, não é? Olha, eu sou esperançoso, mas esperançoso do verbo esperançar. Eu não sou daquele de esperar que a coisa aconteça. É mais ou menos feita a poeta paraibana que você mencionou, né, Sandro? Então, repare bem, antigamente a gente tinha no Brasil, a gente que passou, já é quarentão, né, nessa pegada, a gente estudou uma matéria chamada OSPB, que era Organização Social Política Brasileira, e também Moral e Cívica, né, Educação Moral e Cívica. E ainda na universidade, aí eu já não peguei, tinha uma que era EPB, era Estudos sobre os Problemas do Brasil. Só que eram disciplinas, eram interessantes, mas o currículo era engessado de acordo com a visão da ditadura militar. E aí pega muito o que Paulo Freire nos alertava. A neutralidade, ela não existe. Ela, na verdade, ela impõe a lógica de quem oprime, né, sobre os oprimidos. Então, repare, quando houve a redemocratização, essas disciplinas saíram do currículo e retornaram ao currículo, especificamente no ensino médio, as disciplinas de filosofia, sociologia e até mesmo o ensino religioso. Nós somos um país muito plural, multiétnico, multirracial, temos uma diversidade religiosa enorme. Então veja, Felipe e Cauã, o quanto é difícil você chegar numa rede pública, ou até privada, né? Se você pegar o seu público, vamos dizer assim, de alunos / clientes. Eu também sou professor, né, de instituição privada, e a gente lida com esse tipo de relação, porque é uma relação também de capital e trabalho, que se tem entre direção e professores, funcionários. E você pega, por exemplo, e diz, vamos ensinar aqui conforme o catolicismo. Até 1985, as escolas ensinavam o catolicismo. O protestantismo no Brasil, há pouco mais de um século, é que é permitido poder se manifestar. As religiões afro, apenas a partir de 1946. Agora, repare, veja que interessante. Foi um ateu comunista. Jorge Amado, poeta baiano, né, que só não ganhou o Nobel porque os regimes autoritários não o permitiram, que foi autor da lei que promulgou a liberdade religiosa no Brasil, na Constituição de 1946, e todas as outras constituições que a sucederam abraçaram esse projeto. Hoje, inclusive, ele é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado nem sob forma de reforma constitucional. Mais recente, aí a gente pega o currículo e diz, beleza, vamos atualizá-lo? Bora. Realmente, nós temos hoje uma quarta, quinta geração, né, industrial, nós saímos da parte do Fordismo, nós entramos na automação, nós entramos na informática, nós entramos na biogenética, talvez até uma sexta, né, professores? Porque nós temos agora a inteligência artificial ganhando uma dimensão bem interessante. Mas aí eu lhe pergunto, até que ponto a gente pode chegar com algumas disciplinas, cerceando outras e podando a estudantada de uma carga horária que incentive, por exemplo, valores, e eu vou fazer um pequeno parêntese, quem estabelece, eu acho que os professores vão concordar, é a família, é seu pai, é sua mãe, são eles que determinam o que a gente chama de etiqueta. Etiqueta vem de ética mínima. A escola, como uma outra instituição da sociedade, prepara vocês, jovens, para o mundo do trabalho, seja público, seja privado. E aí a gente correlaciona vocês, fazendo link com a sociedade, no que se chama de ética. Isso aí é Kant. Para mim, foi o maior filósofo do século XVII. Né? 18, perdão, te corrigi aqui a data.
Então, quando você chega nos dias atuais, e eu me deparei com uma pesquisa, o Brasil, entre 57 países, foi 52º, ou seja, 5º lugar de cabeça para baixo em leitura. Então, repare bem, com todos os atrasos que nós tivemos, nós chegamos em 2023 com esse número horroroso de 5º lugar em leitura. E olhe que nós somos, hoje, a maior geração da humanidade que lê e escreve. Vocês estão lendo e escrevendo. Durante séculos, a humanidade não podia ler e escrever porque era proibida. Ler e escrever é um ato subversivo. Quem sabe ler, sabe pensar melhor. Não é manobrado com tanta facilidade. Não é enganado com qualquer discurso besta. Então, por isso que eu digo, é um ato subversivo porque ele realmente alimenta mentes, ele esperança pessoas, ele enche a gente de sonho. Então, espero que realmente a gente consiga sair do papel da educação e passar para uma atitude mais efetiva. Não só de ficar discutindo amenidades, que na verdade fogem ao debate principal. Quando o pessoal diz, fulano está com ideologia de gênero, não sei o quê. Não. A questão de identidade cabe a cada um, a cada um. Ide é um prefixo que vem de próprio, eu. E entidade é uma marca. Cada microgrupo, ou cada grupo, cada pessoa estabelece a sua própria marca. A escola ela tem que ensinar para marcas diferentes. Ela tem que abraçar a todas e a todos. É a respeito desse processo de pluralidade e radicalização democrática que a gente tem que transformar o ambiente escolar. Não é para doutrinar, não é para podar. A escola, pelo contrário, ela tem que ser democrática. Ela tem que aceitar o menino ou a menina que vem de uma religião protestante extremamente conservadora, mas ela tem que aceitar o companheiro Yanomami, e aí eu quero, em seu nome, Sandro, me solidarizar a esse genocídio que foi feito ao povo Yanomami, porque foi um projeto de destruição. Ela também tem que abraçar o menino que seja ateu, a outra menina que seja agnóstica, o outro que seja católico, o outro que seja ubandista, o outro que seja de religiões orientais, e outras que a gente nem consiga identificar, ou que não tenha nenhuma, mas tenha uma relação sem intersecções com o divino, seja mono ou pluri, né? Deísta. Não, o papel da escola não é esse. O papel da escola, acho que aí talvez até os pais da gente que sejam até mais conservadores digam assim, olha, o papel da escola é ensinar a ler, a tabuada, não é? E outros saberes pedagógicos. Mas a educação de pai e mãe, como você deve se vestir, se sentar, tratar as pessoas, não é? A sua fomentação religiosa ou sua concepção de vida, o respeito ao próximo, isso a escola apenas fortalece. É sobre isso. E está tudo certo. Bem, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o Dr. Sandro. A luta que assola o povo indígena sobre questão de educação é muito grande. Inclusive, acontece muitas vezes de uma determinada localidade não ter uma escola de educação indígena que chegue tão próximo e seja tão acessível aos povos. Daí o que acontece é que esses povos se deslocam para localidades mais longe e podem até chegar aí para uma escola base comum e acabam perdendo bastante da sua identidade cultural lá. Quais são os planos para que isso não ocorra e para que a identidade cultural indígena seja valorizada e cada dia mais passada de geração para geração? Muito bem. Então, eu volto a falar da Lei 11.645, né? Então, um obstáculo que a gente tem enfrentado é formar professores para trabalhar com a lei, né? Porque, ainda que ela seja obrigatória para a educação básica, você não tem efetivação porque não chega ao currículo, né? E que, de fato, quem muda a mentalidade, quem contribui para uma outra visão em relação aos povos indígenas, especificamente, mas os povos negros também passam pelo mesmo processo,
né, é um currículo que contempla a questão da diferença e trata de forma séria, com toda a complexidade que o tema exige. Então, penso que a gente já segurou a Lei 11.655, agora é lutar para que ela consiga realmente transformar a imagem que se tem dos povos indígenas, né? A imagem que se tem ainda é muito folclorizada, né? Por exemplo, o Dia do Índio, o famoso 19 de abril, que os indígenas enfim, abordam de outra forma, o Abril Indígena, por exemplo, né? É mais uma forma de você folclorizar os povos indígenas, né? Pintar as crianças de índio, né? Pintar. E aí, claro, isso não avança. Da mesma forma, a Semana da Consciência Negra, por exemplo, né? Se eu convido um grupo de capoeiristas para se apresentar, né? E depois, enfim, não inicia um debate com os estudantes sobre, né, a questão, enfim, da capoeira e da questão negra mesmo no Brasil, os negros no Brasil, eu acabo contribuindo para que essa imagem deturpada desses povos se perpetue, né? Em relação aos povos indígenas, é exatamente isso, né? A ideia de que os indígenas são povos atrasados, toda sorte de confusão em relação aos povos indígenas. Primeiro, entender que eles não são iguais, assim, entre eles, né? Ou seja, não há o que a gente chama de índio genérico, né? Como se todos os índios acreditassem em Tupã, falassem taba, né? Vivessem na mata, caçando, etc. Então, não, você tem uma sociodiversidade considerável em relação aos povos indígenas e a gente tende a perder de vista, né, essa sociodiversidade. Então, trabalhar a cultura e história dos povos indígenas, que é o que determina a lei, é um pouco atualizar sempre, né, o debate sobre os povos indígenas. Se você pega, por exemplo, os livros de história, por exemplo, professor, os povos indígenas tendem a aparecer só no início, né, os livros didáticos, depois eles desaparecem, né, como se fosse coisa lá do início, primitivos, desaparecem. E a imagem que se tem dos povos indígenas nesse livro didático ainda é uma imagem folclorizada, muito diferente da realidade, né? E isso, para os povos indígenas, é muito mal, é muito ruim, né? Porque eles se veem sendo enfim, descritos de uma forma que não corresponde, né? Também toda a mobilização dos povos indígenas, todas as lutas ao longo da história, ela fica minimizada, né? Ela não aparece nos livros de história, as conquistas, as resistências, né? Então, a tendência é colocar os povos indígenas em um dos dois lados. Ou é o herói que sobreviveu, a aculturação, que é um termo que a gente não usa mais, a aculturação, de um lado, ou é o coitadinho que perdeu a sua língua, perdeu uma lógica binária que não dá conta da complexidade dos povos indígenas, né? Então, tudo isso, a educação, a Lei 11.655, ela pode ajudar a mudar essa imagem distorcida dos povos indígenas, toda a sua complexidade, e ao mesmo tempo toda a sua riqueza, né? É um povo extremamente rico e que tem muito a nos ensinar, né? Eu costumo dizer na universidade que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, né? Parece retórica, mas não é. De fato, a gente aprende bastante. Aprende, por exemplo, a educação para os povos indígenas é uma educação que tem um espírito muito mais comunitário do que a visão que a gente tem da educação, ainda muito voltada para aumentar a competitividade, né? É muito individualizada, muito voltada para que o indivíduo, para que a pessoa tenha, vamos usar uma expressão como suba na vida, tenha essa ascensão, essa ideia que a gente tem de educação, que é muito pequena ainda, né? Então a gente perde essa dimensão comunitária, a gente perde uma série de outras questões que estão aí presentes, né, na educação. Contribuindo, corroborando aqui com o que meu colega falou, né? Claro, a família tem um papel fundamental, mas a escola, enquanto espaço onde ele vai ter contato com o mundo, né, com toda essa diversidade de saberes, é fundamental. Então, a gente tem sempre que lutar para que a escola se mantenha assim, né, apresentando o mundo a essas crianças, né?
Então, penso que é isso. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acabei dando um giro muito grande, né? O desafio, portanto, é trazer essa pluralidade, né, para a escola, no que tange os povos indígenas, né? E tirar o índio, portanto, os povos indígenas ou indígena dessa visão naturalizada de primitivo, né? E que todo povo indígena é igual, todos, né? Só para finalizar, por exemplo, né, a educação dos povos indígenas, ou para os povos indígenas, né, ela vai ganhar uma importância grande na colonização, no processo de colonização, com a vinda dos jesuítas, né? Porque os jesuítas chegaram tardiamente aqui, né? Já no governo geral, na criação do governo geral, 1549. Então, a partir da chegada dos jesuítas é que um projeto sistemático de educação. Os jesuítas eram educadores, eles tinham educação como uma base, né? O Ratio Studiorum, que era um compêndio de regras, por exemplo, muito rígidas em relação a como educar, o que educar. Eu considero o primeiro currículo, a primeira ideia de currículo, né? Antes mesmo de toda aquela discussão que a gente normalmente aprende os livros que tratam da história do currículo. Penso que os jesuítas trouxeram isso naquele momento, mas assim, ao longo dos povos indígenas na história, né, dessa trajetória dos povos indígenas na história, a educação para eles teve sempre a finalidade de controlá-los, né? Era uma ferramenta de controle, uma ferramenta de poder, e sempre pensando o que nós brancos achamos que os indígenas devem ser. Então, um projeto nosso para eles, né? E, enfim, e os indígenas resistiram também a isso, né? Nunca aceitaram esse... Havia um pensamento que circulava, né, durante o primeiro século da colonização. Se dizia: os povos indígenas no Brasil não têm na sua língua nem F, nem L, nem R. Logo, não tem nem fé, nem lei, nem rei, né? Então, achava-se que a educação, a cristianização, a catequização iam formatá-los. Eles eram vistos como uma cera branca que podiam receber qualquer forma, né, serem esculpidos. Mas é um pouco isso. Os povos indígenas não aceitaram essa metáfora da cera branca. Há uma comparação que é feita entre... que o padre Antônio Vieira fez, grande escritor, né, da língua portuguesa no período colonial, e ele compara os povos indígenas no Brasil com estátuas de murta, né, que seriam diferentes da estátua de mármore, né? Uma estátua de mármore ele demora muito a ser feita, né? Você passa muito mais tempo com cinzel, trabalhando dias, meses até, dependendo da proporção, até anos. Enquanto a estátua de murta, aquela estátua de jardim que você molda a planta, você faz em questões de minutos, né? Você vai lá e dá a forma que você quer. Então, o padre Antônio Vieira dizia: olha, essa estátua, os indígenas brasileiros, né, eles são muito fáceis de serem moldados. Então, eles aceitam a religião do branco muito rapidamente, né? Agora, assim como estátuas, diferente da estátua de mármore, que dá mais trabalho, mas quando a estátua de mármore é concluída, ela está pronta. Então, os outros povos, o Antônio Vieira dizia, outros povos do mundo, uma vez cristianizados, eles se tornam cristãos, né? Não muda, ficam lá prontos e acabados, né? Por isso a comparação com a estátua de mármore, dá mais trabalho, mas enquanto os povos indígenas seriam estátuas de murta, porque rapidamente aceitam o evangelho, não resistem, mas logo em seguida mudam, né? Logo em seguida perde a forma, né? Então, toda a política voltada para os povos indígenas, a política pombalina, por exemplo, no século XVIII, a mesma coisa, ou seja, como formatar os povos indígenas, eles sempre subvertendo, né? Mesmo hoje que você encontra nos povos indígenas símbolos católicos, cristãos, a gente percebe que os símbolos cristãos foram incorporados à cosmologia indígena, ou seja, tem outro significado para eles. Mas é isso. Se eu me permite uma parte, até o final do século XVII, início do século XVIII, o Brasil falava muito pouco português. Nós falávamos muito, cerca de 300 línguas indígenas, entre idiomas e dialetos, em mais de cerca de 200 nações. Não vou falar tribos. Nações, que são povos indígenas que nós temos, né? Isso a título de Brasil, na porção centro-oriental daqui da América do Sul.
Quando a família real portuguesa fugiu de Napoleão Bonaparte e veio para cá, se impôs a língua portuguesa como idioma oficial. Até então não havia. Mesmo na Carta de São Tomé, de 1549, que você mencionou, paralela à implementação do primeiro currículo, né, que foi trazido pela Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, né, ao Brasil, que era uma ordem católica, criada por Santo Inácio de Loyola. Aí, repare, isso é tão verdade que, olha o nome do rio que corta a nossa cidade, Ipojuca, Itamaracá, Pernambuco, né? Recife, depois vira Recife, Itaquera, Tietê, né? E vários outros nomes que, se você for atrás, são nomes indígenas. Realmente, Caruaru, Toritama, né? Capibaribe, Beberibe, tá cheio, né? Mesmo no romance, se você pegar José Lins do Rego, Iracema, o primeiro brasileiro, Clovis, né? A romantização, só que por trás da opressão. A ocidentalização barra, a europeização barra, não vou nem dizer a cristianização, porque era um catequismo que se fazia. E aí a vertente católica do cristianismo. Como imposição. Então, não. O índio, SIC, erro de quem fala índio, não meu, porque eu só chamo de povos indígenas ou originários, né, como nossos. E é o mais apropriado por uma questão de respeito. Se eu quero ser chamado de Braulio, me chamo de Braulio e não por outro nome. Não é? E assim vai. É uma questão mais pessoal e também respeitosa, né? Não é? É sobre isso. Então, repare, eu disse que mesmo você falou, me emocionei, eu vi sua voz aí. É sobre a questão do respeito, pelo que o senhor gostaria de ser Pronto. chamado. Então, repare, eles preferem ser chamados assim. E aí, por trás desse processo de romantização e de colocar o índio, SIC, né, como um ser puro, imaculado, tinha um processo de construção de entradas e bandeiras, que aí até você mencionou. As entradas como se fossem estatais portuguesas para poder caçar os índios, era uma milícia, vamos dizer assim, e botar os povos indígenas para trabalharem escravizados, mesmo já tendo sido proibida a escravização indígena. E aí vem uma espécie de privatização, uma PPP, criava um movimento de bandeiras. E os bandeirantes eram aqueles que iam caçar os índios, SIC de novo, para poder ir para os engenhos ou fazendas, né, de qualquer tipo de cultura, para trabalhar de forma forçada para o feitor daquela época. Entendeu? Então, assim, a gente realmente precisa ter esse acesso a essa identidade enquanto um elemento formador do povo brasileiro. E aí eu pego emprestado o termo povo brasileiro, porque para mim é um dos principais livros, gente, que foi Darcy Ribeiro, um antropólogo maravilhoso, foi político brasileiro também. Ele fugiu do hospital com câncer. O médico disse, você vai morrer em 2 meses. Ele pegou um amigo mais doido que ele, sequestrou consentidamente do hospital e ele fez uma das maiores obras em 1995, um dia desses, sobre a nossa construção nacional. O povo brasileiro, recomendo leitura, tem na internet, em PDF, pode baixar de boaça. Não vou dizer nome de site para não fazer jabá para os outros, né? Bom, agora eu quero direcionar uma pergunta para o professor Anderson. E eu queria saber como a educação religiosa trabalha conceitos como gênero, família e mercado de trabalho, visto que muito tempo, né, pela visão de muitas pessoas de mente racional, escolas de educação religiosa eram muito rigorosas, principalmente a adventista, né? Muitas pessoas falam isso, inclusive eu também desde pequeno já ouvi muito sobre. Então eu queria saber um pouco do senhor sobre isso. Ok, muito bom. Eu acho que o que o professor Braulio falou ali no início sobre Jorge Amado, eu me identifiquei bastante sobre a questão da liberdade religiosa, né? Porque acho que o que a gente tem de mais valioso
da nossa Constituição e do ensino religioso, da educação religiosa em si, eu diria que é a liberdade religiosa. Se eu quero exercer uma educação religiosa cristã, eu preciso defender a liberdade religiosa para poder exercê-la e para poder dar o direito do outro exercer. Né? Há muito, Felipe, há muito estigma também sobre a educação cristã, religiosa, né? Sobre as religiões em si, aquela coisa de, às vezes, você pensar, principalmente, acho que no Brasil, a questão das religiões de matriz afro, não é? Que é aquela coisa de ninguém saber como é que funciona, de ter um preconceito em cima disso, dos povos indígenas, né? Também, como a gente acabou de ouvir o professor aqui, e sobre a educação cristã protestante em si também. Claro, a gente vem como falou o professor, de um tempo de um domínio muito grande do catolicismo, né? O catolicismo imperou por muito tempo. E o protestantismo já tem esse nome, né? De protesto, né? De sair protestando. Então, a educação adventista, que, como você falou, essa questão da rigidez, das pautas como família, como identidade de gênero, você falou, né? E o que mais foi 3 coisas? Eu falei família, mercado de trabalho. Exatamente, mercado de trabalho. Então, veja, eu separei um texto aqui que eu acho que vai responder bem aquilo que a gente está conversando aqui. Um texto que é de uma das precursoras da educação adventista, que é Ellen White. Ela diz o seguinte, olha, ela chama de verdadeira educação aquilo que ela classifica como verdadeiro, que é a educação adventista. Né? Aqui está puxando sardinha para o lado, aqui, mas ela diz o seguinte, a verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por mais um dilatado serviço do mundo vindouro. Então, a gente compreende a educação cristã, toda educação ela é evangelística, né? Qualquer que seja. Se você educa... Os jesuítas vieram com essa, né, com esse papel, com essa missão de evangelizar os povos indígenas, né? E toda educação por aí ela é evangelística, por mais que você diga, não, a gente quer fazer uma educação que respeite, ok, mas ela tem um fundo evangelístico, seja para qualquer situação que for. Então, a educação cristã ela visa o preparo para o mercado de trabalho, né, o preparo da família, esse respeito pela família tradicional, digamos assim, né, a família pai, nuclear, mãe, né? a família, né, exato. E o respeito ao outro, o respeito às vontades, à diversidade. Quem fala ao contrário disso não sabe o que é educação cristã. De verdade, de fato, né? Porque, olha, é como eu acabei de dizer, a partir do momento que eu quero fazer a educação cristã, que eu quero professar uma religião, o primeiro princípio é defender a liberdade religiosa, não é? A partir do momento que eu quero ser respeitado em minha religião, eu preciso respeitar a diversidade. Né? A diversidade de religião, a diversidade de gênero, a diversidade de cores, a diversidade, enfim, todos os tipos de diversidade. Então, é preciso que eu respeite e que eu aceite também. Né? Como o professor falou, não se faz a educação também com como é que eu posso dizer, segregando, né? Separando, fechando a escola. A escola precisa ser um ambiente aberto para todos os públicos, para todo mundo, né? Até para que se pratique esse respeito que a gente está falando, essa diversidade, essa liberdade, eu preciso receber a todos para poder praticar isso que a gente está ensinando. Então, a educação cristã ela se propõe a isso, né? A preparar um profissional podado, claro, um profissional cristão, um profissional que aceite, que acima de tudo diga assim, olha, eu vou ser, digamos, um médico, um advogado, um professor, não é? Mas um professor que tenha aprendido sobre o amor de Cristo, né? Que tenha aprendido sobre a religião, que tenha aprendido sobre aquilo que há de mais puro. Eu vou dizer até mais do que religião, porque eu acho que religião está muito ligada à crença, né? A diversas crenças, mas aprendido sobre Cristo, para que eu possa, de fato, trabalhar no meu ambiente de trabalho, onde eu vou ser um profissional diferenciado, que tenha os mínimos, né, as mínimas características daquele que é o precursor dessa educação, que é Cristo. Ok? Bem,
O papo tá muito bom, mas... Deixa eu infelizmente, terminar só uma besteirinha. Fala. Tá massa Pode falar. mesmo, é só inteirando. Pouca gente compreende que os adventistas, eles têm uma percepção sobre Apocalipse, não é? Você até vai me ajudar, viu, professor, se eu eventualmente estiver errado. Porque tem gente que, infelizmente, usa a nossa ignorância, eu digo ignorância não como burrice, não, é o não saber. É um princípio socrático do reconhecer que eu não sei sobre tudo. Por isso a frase de Sócrates, só sei que nada sei, que é a acepção de uma humildade intelectual, né? O Apocalipse ele não é o fim, ele é chamado de livro da revelação. É porque o pessoal até fala errado, que a Bíblia é um livro. Não, a Bíblia é uma enciclopédia. No catolicismo são 66 livros. Não sei, né, porque são 27 do Novo Testamento, 39 do Antigo Testamento, né? E no livro do Apocalipse é o livro da revelação, ou seja, a verdade revelada. Então, é a partir dali que, efetivamente, você tem o início da vida, que é a vida eterna. Então, óbvio, no princípio, eu estou falando com experiência de certa causa, que eu também já trabalhei em colégios protestantes. Trabalhei também em colégios católicos e também em escolas laicas. Claro, estou falando aqui de educação privada, né? Claro, a maior parte de minha vida, embora não aparente, mas são já 27 anos de atividade profissional enquanto professor, mas fui na educação privada, né? E digo com muita tranquilidade, a gente sempre teve um ambiente muito tranquilo. Claro, se você vai trabalhar em determinado canto ou matricula seu filho ou filha, você sabe qual é a percepção filosófica, qual é a proposta pedagógica da escola, né? Claro, não vou botar para ele ser, o meu filho, para ser doutrinado. Não. Se, obviamente, pronto, eu trabalhei num colégio católico em que, um certo dia do mês, os meninos iam à missa. E aí, óbvio, quem não era católico ficava na escola. E os professores que não eram católicos, a escola aproveitava e dizia, olha, você fica com os alunos então, pronto. O pessoal que era católico, bem dizer, atravessava a rua mesmo, lá em Petrolina, ia à igreja, a catedral, que é linda, inspirada na igreja de Notre Dame, e outros ficavam na escola, né, com os estudantes não católicos. Vou usar esse termo que ele é mais democrático. Era só essa observação mesmo. Bom, algum dos convidados querem acrescentar mais algo? Pela ordem aqui, né? Deixa eu aproveitar o comentário, mas é isso, esse tipo de respeito, esse tipo de quem procura a educação cristã também, né? Por quê? Porque, obviamente, a maioria das escolas cristãs elas não estão implícitas, mas são bem explícitas, né? Por exemplo, eu trabalho no colégio adventista e eu costumo dizer, se um pai chega lá para matricular o filho, eu recebo muito essa pergunta, meu filho vai ser doutrinado na religião adventista aqui? E eu digo, não, de jeito nenhum, a gente não está aqui para... Isso aqui não é a igreja adventista, apesar de pertencer a ela, né? Isso aqui é o colégio adventista, a gente está aqui para fazer educação. Agora, se você me perguntar, meu filho vai sofrer influências adventistas, obviamente. Claro. É impossível, seria, né, enganoso dizer que não. Assim como se matricular num colégio católico vai receber também, influências católicas, claro. Enfim, em qualquer lugar. Agora, quem procura a educação cristã é quem, obviamente, concorda com os parâmetros, se identifica com os parâmetros e com o regramento de uma educação cristã, né? Então, é mais ou menos por aí. Só agradecer mais uma vez o convite e parabenizá-los pelo espaço, pelo projeto, muito interessante, né? E só para finalizar, para não dizer que eu não falei no final também, né? Eu queria destacar o seguinte, né? Que até meados da década de início da década de 70, 60 e 70, né? Com as teorias críticas, é que a educação ela começa a ser questionada, né? A educação, enquanto um espaço de reprodução do poder, de reprodução das desigualdades sociais, ela começa a ser colocada em questão. Até então, era algo naturalizado, né? E, então, ali a gente tem um advento de ideias muito importantes, de questões muito importantes colocadas para a educação, né? Hoje, no tempo presente, a dinâmica das relações de poder mudou também. Então, a gente tem outras pautas
gênero, etnia, sexo, enfim, tem uma série de que naquele momento não estavam sendo contempladas, né? Então penso que nesse novo contexto as relações étnico-raciais, como a gente disse, né, é uma temática importante nas escolas para a gente trazer não só a questão indígena, mas a questão dos povos negros, das religiões afro-brasileiras, né, enfim, toda sorte de diferença, que na educação, não que a gente chegou no lugar, né, no paraíso, a gente tem muito a caminhar ainda, mas assim, a gente tem todas as ferramentas hoje, como o espaço que vocês estão abrindo aqui, por exemplo, dentro da escola, é uma ferramenta, né, que a gente não tinha no passado, né? Mas assim, para que a gente pense a educação a partir de outros paradigmas, de outros olhares, outras possibilidades, né? Mas é isso, agradeço, também quero agradecer aos colegas aqui pelas contribuições, pelas falas, e obrigado a todos. Bem, o papo E tá eu? muito... Sabe que eu sou preto? Eu não vou perdoar, não vou perder a piada, não. Eu perco amigo, até o aluno eu perco, mas a piada de jeito nenhum. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, né, Anderson, Sandro, vocês todas aqui, todos pela organização, galera que está assistindo a gente aqui ao lado, né? O espaço que essa escola realmente, enquanto recém-escola técnica, né, ela tem sempre difundido, sabe, pessoal? Uma democratização de opiniões danada. E você vê, né? Repare que existem visões que talvez em outros ambientes estava o povo se matando, um puxando o cangote do outro. Mas sabe qual foi a diferença dessa diversidade na unidade? É a educação. Então você vê, a palavra é com E maiúsculo, né? Porque vem a educação, um pouco do que eu falei no início, vem o ensinamento dos pais, vem a ética, a etiqueta, vem a ética consolidada que todos nós temos, pensando diferente, divergindo e, sobretudo, se respeitando, né? Então, se a gente pode ter um ambiente de pluralidade na sociedade para debater o que a gente quiser, sabe? O que a gente lamenta é que esse debate tão enriquecido, ele foi tão bom que passou rápido, não foi? Voou o tempo e vocês estão já de Braulio acaba, tal, não é? Mas seria massa se ele fosse mais difundido, para que pudessem mostrar assim, gente, está aqui uma pessoa que é de tal denominação, isso aqui é de tal, isso aqui é de tal, porque, minha gente, a vida não pode se resumir em bolhas. É sobre isso e muito obrigado. Bem, agradeço a todos pela participação, por ter essa disponibilidade de estar aqui conosco. Todos também que trabalharam nos bastidores, tem uma equipe muito grande que lutou bastante para fazer isso acontecer. Ao professor Luiz Carlos, que idealizou e conduziu esse trabalho também. E outros professores da base técnica que também ajudaram. A Felipe, por estar aqui me ajudando. E agradeço a todos. Fim. Palmas para vocês. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Foi do caramba. Isso mesmo. Calma. Obrigado, professor. Com certeza.